Fala pessoal, Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E segundo as últimas informações no dia de hoje, amigos, o Corinthians já tem um favorito para ser o novo comandante do timão. Fernando Diniz, 52 anos de idade, deixou o Vasco recentemente, pode ser, está próximo de ser o novo técnico corintiano. E veremos tudo, galera, sobre o treinador no vídeo de hoje, inclusive todos os gols do Vasco em 2026, claro, sob o seu comando. Mas só depois de você deixar o like no nosso vídeo, comentar, hypar, se inscrever, fazer aquilo tudo que é de graça, rapidinho e ajuda demais o meu trabalho, tá bom? Recados dados, bora começar logo, né, com os números de Fernando Diniz na tela. Vamos lá, pessoal, o aproveitamento de Fernando Diniz em seus últimos 4 trabalhos como treinador profissional. Primeiramente pelo Vasco, lá em 2021, na Série B do Campeonato Brasileiro, ele faz a reta final da Série B com 12 jogos e 42% de aproveitamento, não consegue o acesso com o Vasco da Gama. Aí em 2022, pessoal, vem um grande trabalho da carreira de Fernando Diniz, é o trabalho que com certeza o credencia para chegar hoje ao Corinthians, né, quando ele fica no Fluminense, de 2022 a 2024, faz um grande Brasileirão em 2022, é campeão da Libertadores, e em 2023 chega até a seleção brasileira, nos 145 jogos que ele fica no Fluminense, com 57% de aproveitamento. Isso porque em 2024 o aproveitamento foi terrível, né? Se a gente pegasse um recorte de 2022 e 2023, superaria tranquilamente os 60%. Aí ele vai ao Cruzeiro, em 2024, ele termina o ano de 24, chega até a final da Sul-Americana e inicia 2025. São 20 jogos e apenas 35% de aproveitamento. E no ano passado, até agora, mês passado, ele estava no Vasco da Gama, com 56 jogos, 40% de aproveitamento. Fiel corintiana, conta para mim nos comentários do vídeo o que vocês acharam desse quadrinho, do aproveitamento de Fernando Diniz. Calma que ainda vai ter mais informação, vai ter a minha opinião ao longo do vídeo. Vão ter também lances, né, os gols do Vasco nesse ano sob o seu comando, como eu falei. Mas eu sei que você adora promoção e descontinho, então corre lá na Centauro, tá bom? Tá rolando o nosso cupom, o FB Scout 10, que te dá 10% de desconto nos produtos vendidos e entregues pela Centauro. Beleza? Seguindo falando sobre o Fernando Diniz, pessoal, a gente olha agora o último quadrinho, e o único trabalho realmente que pode ser aproveitável de maneira mais animadora para a torcida do Timão é o trabalho no Fluminense. Evidentemente, que eu vi muito de perto, vi todos os 145 jogos dele pelo Fluminense, e tirando 2024, foi claramente um ótimo trabalho. Inclusive, o melhor momento do Fluminense não foi nem em 2023, quando ganha a Libertadores. Claro que o título vem ali, né? Esse é o que fica, mas a melhor atuação do Fluminense acontece até em 2022. O Campeonato Brasileiro daquele ano, o Fluminense joga muito bem e vai muito bem até o primeiro semestre de 2023, quando se classifica na Libertadores, vira aquela final contra o Flamengo no Carioca, goleia o River Plate no Maracanã. Até ali, o trabalho do Diniz tinha resultados e muito desempenho, muita performance. Era realmente muito bom. Depois começou a cair um pouquinho, chegou a ser campeão da Libertadores ainda assim, e depois desandou em 2024 para frente. Foi muito ruim. Pelo Cruzeiro e pelo Vasco, pessoal, tiveram bons momentos, só que mais momentos ruins do que positivos. Ainda assim, galera, 2024, ele bate final de Copa Sul-Americana com o Cruzeiro. 2025, ele bate final de Copa do Brasil com o Vasco da Gama. E em 2023, claro, foi campeão da Libertadores, naturalmente chegou à final pelo Fluminense. Então, nas Copas, o Fernando Diniz até tem conseguido entregar coisas interessantes, até nos trabalhos ruins de Vasco e Cruzeiro nos últimos 2 momentos. O grande problema de Fernando Diniz tem sido os pontos corridos. Eu chamo na tela, para vocês entenderem um pouco do que eu estou falando, o aproveitamento do Diniz só em campeonatos brasileiros, pessoal. Os últimos 5 campeonatos brasileiros que ele jogou. 2022, como eu falei pelo Fluminense, foi um grande trabalho, né? 65% de aproveitamento em 34 partidas com o Fluminense naquele Brasileirão. O Fluminense termina em terceiro lugar aquele campeonato, né? Ele pegou lá o comecinho do trabalho do Abel Braga, então poderia até ter sido vice-campeão, né? Se tivesse treinado os 4 primeiros jogos, o Palmeiras foi campeão com sobra. Não daria para ganhar, mas teve uma pontuação, por exemplo, que em 2023 ele sido campeão. Para vocês terem ideia de como foi bom o trabalho em 22. Aí em 2023, ainda no Flu, ele faz o Campeonato Brasileiro inteiro, né, os 38 jogos, 49% de aproveitamento. Aqui tem um desconto, né, porque tinha Libertadores junto, o Fluminense poupou muito, então tá ok. Né, o Fluminense foi um dos melhores mandantes daquele campeonato, perdia quase tudo fora de casa. Em contrapartida. 2024, pessoal, faz o primeiro turno ali pelo Fluminense e a reta final pelo Cruzeiro. Trabalho péssimo. 24% de aproveitamento em 22 jogos. Ano passado pelo Vasco, 40% de aproveitamento em 29 partidas. Foi quase todo aí o Campeonato Brasileiro.
né? Chega na final da Copa do Brasil, mas até a penúltima rodada ali o Vasco tinha chance matemática de rebaixamento. Não foi legal o Brasileirão do Diniz. E esse ano foram apenas 3 jogos, mas somente 11% de aproveitamento. Empatou com a Chapecoense em casa e perdeu as outras 2 partidas. Então, assim, pessoal, em campeonatos brasileiros, o Fernando Diniz tem tido dificuldade. E a carreira dele vem sendo assim, né? No São Paulo, em 2020, ele teve uma boa performance também, né, com a pandemia e tal. Chegou a brigar pelo título até a reta final do campeonato, mas nos outros anos que jogou Brasileirão, Atlético Paranaense, Fluminense, também teve aproveitamentos assim de pontos muito ruins. Em alguns momentos até jogava um bom futebol, mas não conseguia ter os 3 pontos, né, que é o que o torcedor quer saber. Então o Diniz em Copas, até nos trabalhos que não estão sendo bons, ele está conseguindo ser copeiro, está conseguindo brigar nesse tipo de competição, mas nos pontos corridos a coisa não tem sido legal. Beleza? Fiel corintiana, não esquece também de deixar o like, comentar no nosso vídeo, tá bom? Isso é muito importante pro meu trabalho. Parece besteira, mas sempre que você faz um comentário, o YouTube entrega mais o nosso conteúdo. Se você não fizer ideia do que comentar, comenta em Caps Lock. Vai, Corinthians! Que eu vou saber que você chegou nessa parte do vídeo e eu vou deixar um like no seu comentário. Beleza? Agora, galera, vamos tentar entender um pouco de modelo de jogo. Né, pessoal? Vamos ver os gols do Vasco da Gama na temporada de 2026 sob o seu comando e vou falar um pouquinho do que a gente pode esperar do time do Corinthians sob o comando do Fernando Diniz, mas para isso eu vou ilustrar com alguns números, beleza? Então eu chamo na tela, só para a gente ter um norte, para poder ir falando, os números do Fluminense do Diniz em 2023 só no Campeonato Brasileiro e do Vasco do Diniz em 2025. 2025, pessoal, como eu falei, ele treinou em 29 jogos, então tem estatísticas aí de 9 partidas sem o comando do Diniz, mas eu acho que dá para dizer que foi o Vasco do Diniz, né, no Campeonato Brasileiro do ano passado. Beleza? 2023, quando ele treina todo o campeonato. O Fluminense teve o 7º melhor ataque, com 51 gols, a 12ª melhor defesa, ou seja, ficou na metade de baixo das defesas, com 47 gols sofridos. Foi o time que mais teve a bola, né? Um ponto marcante do Fernando Diniz, 60%. O terceiro time que mais chutou contra o gol dos adversários. A terceira equipe que menos concedeu finalizações, né? Poucos chutes contra o seu gol. 307 arremates contra a sua meta. E foi o 8º colocado do campeonato. 49% dos pontos ganha, mas aqui, como eu já falei, né, o Fluminense ele larga ali o campeonato na reta final por conta da Libertadores. No Vasco, ano passado, foi o 5º melhor ataque da competição, 55 gols. Se a gente pegar o recorte só com o Diniz, seria até mais, né, a colocação, porque o Vasco realmente fazia muitos gols com o Fernando Diniz, só que foi a 3ª pior defesa do campeonato, né, pessoal? Aqui realmente desandava. O Vasco tomou mais gol do que fez muito gol e ainda assim conseguiu tomar mais, para você ver como foi preocupante. O 5º time com a maior posse de bola, 53%. A 13ª equipe que mais chutou e menos concedeu chutes, ou seja, na metade de baixo, nessas 2 métricas, e foi o 14º colocado do Campeonato Brasileiro. Então eu já vou deixar passando os gols do Vasco aí na temporada de 26, pra gente ver, pra gente poder de fato agora conversar sobre o Fernando Diniz. Bem, galera, o Fernando Diniz é obviamente um técnico que vai tentar fazer um Corinthians propositivo, tá? Seja do jeito certo ou do jeito errado, é um cara que vai tentar fazer o time ter a bola, fazer marcação alta, pressionar, se impor dentro de casa. Principalmente essa vai ser a pegada do Fernando Diniz, aqui não tem muito mistério. Vai ter aquele negócio de defesa saindo jogando, goleiro saindo jogando, tudo isso vai ter, faz parte do pacote Fernando Diniz, mas eu acho que a gente não pode nem resumir o trabalho dele somente a isso. Claro que é um detalhe peculiar, que assusta os torcedores, mas tem muitas outras coisas. Nos bons momentos, o trabalho do Fernando Diniz tem marcação pressão pós-perda, tem inventividade, tem adaptação de atletas em funções diferentes. Tudo isso que nos melhores momentos do Fernando Diniz sempre funcionou. Ele foi um cara que no Fluminense, por exemplo, ele pega o Alexander, consegue adaptar como lateral esquerdo num dado momento, quando não tinha o Marcelo, até o menino sofrer a lesão. Ele foi o cara que inventou o Caio Henrique também como lateral esquerdo, quando era volante. Ele foi o cara que lá no São Paulo recuperou o Brenner, recuperou o Gabriel Sara. No Vasco foi o cara que fez o Ryan virar o Ryan que é hoje, né? O Ryan é um cara detestado pela torcida do Vasco, hoje é um cara de seleção brasileira. Então o Diniz é um cara que consegue potencializar demais talentos, é um cara que por mais que de vez em quando ele possa ter problemas de grupo ali, às vezes parece para quem tá de fora que isso acontece, ele é um treinador que muitas vezes ele é bem quisto pelos caras, ele consegue recuperar da confiança para os jogadores nos seus melhores momentos. Entretanto, nas suas piores fases, que tem sido uma coisa recorrente, ultimamente é um técnico que tem deixado a sua defesa muito exposta, é um cara que quando as diretorias dão muita confiança para ele fazer janela de contratações, tende a escolher jogadores um pouco
quanto questionáveis, caras que até se encaixam no seu modelo, que tem uma certa qualidade técnica, mas deixam a desejar, né? O Vasco hoje está com uma linha de defesa cheio de zagueiros baixos, que tem qualidade com a bola no pé, mas não são bons zagueiros, o Vasco toma gol todo jogo. Isso até hoje, mesmo com ele saindo, porque eu acho que ficou essa herança nesse sentido. Então, assim, é um treinador que tem muitas coisas interessantes, mas também tem muitas coisas negativas. E é um cara extremamente teimoso. É um treinador que, até quando a coisa não estiver andando, ele tem dificuldade em tentar fazer o básico. Chegar, vamos dar um passinho atrás aqui, vamos ganhar confiança para depois eu tentar reimplementar as minhas ideias. Não, ele costuma chegar, até chega devagar nos clubes onde ele trabalha, mas quando a coisa começar a acontecer um pouquinho, ele coloca as manguinhas de fora, faz o seu trabalho bem autoral e depois ele tem um pouco de dificuldade em recuar, em voltar a fazer uma coisa mais segura, caso seja necessário. Ele vai até o fim com as suas ideias. E no caso do Corinthians, tem uma questão que me preocupa bastante, tá? Mas eu chamo de volta para mim, para a gente poder entrar na reta final do nosso vídeo. Agora, vou falar uma coisa que me preocupa. O Fernando Diniz é um cara que gosta muito, ele preza demais por jogadores técnicos, jogadores que tenham a qualidade, têm uma boa relação bola. Isso realmente é muito legal. Ele dá muita moral para esse tipo de jogador. E o elenco do Corinthians é cheio de jogadores assim. Ah, Felipe, então, excelente. Pode ser excelente. Só que eu tenho muito medo dele tentar colocar todos esses caras juntos ao mesmo tempo. Imagina um time com Linga, Memphis Depay, Yuri Alberto, Garro. Vão ter momentos, escuta o que eu tô falando, que ele vai tentar colocar toda essa galera ao mesmo tempo. Em campo ele fez muito isso no Vasco, fez muito isso no Fluminense, e tem momentos que só a qualidade técnica não resolve, tem que ter outras coisas. O Diniz normalmente ele tenta privilegiar esses caras, colocar todo mundo ao mesmo tempo. É um cara muito refém, entre aspas, de vestiário, das lideranças, é um cara que tenta trazer esses caras pro seu lado e botar eles para jogar bastante. Então, no Fluminense foi péssimo, foi uma das coisas que fez o trabalho desandar completamente. Em 2024, contratou-se muitos jogadores veteranos, jogadores que têm qualidade, mas juntos, obviamente, não iam funcionar. Depois procure a última escalação do Diniz com o Fluminense. Vamos falar que o zagueiro era o Martinelli, o meio campo tinha Renato Augusto, Ganso, Gabriel Pires, era uma loucura. Cano e John Kennedy no ataque, então ele é um cara que às vezes faz essas loucuras. Né? O Corinthians está perdendo, ele vai colocar 2, 3, 4, 5 atacantes, desmonta a linha de defesa e meio campo, ele faz essas loucuradas. Quando ganha, é excelente, é a coragem de Fernando Diniz. Quando perde, que ultimamente tem sido a maioria dos casos, vira professor Pardal. Então é um treinador que tem muito potencial. Eu gosto do Fernando Diniz. O que eu vi sob o seu comando em loco, a maioria das vezes, em 2022, 2023, foi o melhor momento do Fluminense. Todo mundo sabe que eu sou torcedor do Flu, que eu vi na minha vida. Só que o que o Diniz tem feito nos últimos anos tem me assustado. Ele tem entrado numa espiral negativa que quase todos os clubes. Ele tem um bom momento, dura ali 1, 2 meses de bom futebol, depois a coisa desanda, ele não consegue mais recuperar. E num campeonato brasileiro de pontos corridos, às vezes 1, 2 meses ruins, você não consegue mais trazer de volta e me preocupa um pouquinho. Eu, se fosse o Diniz, ficaria 1 ano fora do mercado, tentaria me reciclar, tirar um pouco de holofote, dar uma viajada para poder voltar revigorado e aplicando, talvez, outros métodos. O Diniz ele tem essa coisa, né? Ele gosta de ir trabalhando, ele vai emendando um trabalho em cima do outro, às vezes não falta aquele tempinho para reciclar. Não à toa o seu melhor momento pelo Fluminense foi quando ele é demitido em 2021, ele fica 6 meses sem clube e volta pro Fluminense e consegue fazer um bom trabalho. Depois ele já emendou Cruzeiro, emendou Vasco, tudo direto, e a coisa não tem andado. Tem chance para dar certo? Tem. O Fernando Diniz é um cara que entende muito de futebol, é um cara que consegue potencializar atletas e tem sempre essa possibilidade dele voltar a ser o cara lá do Fluminense. Só que ultimamente não tem sido um treinador que está aspirando confiança para os torcedores. Então hoje, para mim, é um risco. Ou vai dar muito certo, ou vai dar muito errado. O Fernando Diniz é um cara que não tem muito meio termo. Hoje, eu acho que eu procuraria uma opção um pouco mais conservadora para o Corinthians. Tá bom? Falei pra caramba, dei a minha opinião. Quero saber de você, torcedor, se gosta dessa escolha, né? Concorda ou discorda, na minha opinião? Conta pra mim nos comentários. Beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos. E não esqueça de ativar o sininho, porque vem muito mais Scout por aí. Valeu!